Olá, meu nome é Cat Ellen, eu sou psicóloga clínica e neste vídeo eu vou compartilhar um pouco de uma experiência minha de um relacionamento tóxico e como foi sair desse relacionamento e hoje ter um relacionamento saudável e até mesmo o quanto esse relacionamento tóxico influenciou em hoje. E quando eu falo hoje, não é algo recente, né? Tem anos já que eu estou nesse relacionamento e o quanto desse relacionamento anterior influenciou no meu atual. Para contextualizar, vou falar um pouco desse outro relacionamento tóxico. Eu iniciei esse relacionamento, eu tinha uns 20 e poucos anos, e esse relacionamento durou 3 anos, e era um relacionamento montanha-russa, que a gente terminava e voltava várias vezes. Então, dentro desse período de 3 anos, eu contei 7 vezes que a gente terminou e voltou. Mas eu acredito que ainda teve mais uma, que foi a última. E era um relacionamento no início, como eu não tive antes desse relacionamento outras experiências, eu tinha já namorado, mas eram relacionamentos muito curtos. E esse foi o relacionamento mais sério que eu tive. Então eu não tinha muita bagagem, muita experiência de outros relacionamentos. E no início, eu comecei o relacionamento de um lugar diferente do que eu fui me transformando no decorrer desse relacionamento. Porque no início eu comecei um relacionamento muito confiante, segura. E quando essa pessoa ela quebra a minha confiança, eu me torno uma pessoa completamente insegura. Uma pessoa controladora. Uma pessoa até algumas vezes possessiva. E depois eu entendi que foi um relacionamento que despertou o meu pior lado. Porque eu até então não conhecia essa pessoa, esse lado. E pelo fato dele ser uma pessoa que era muito instável e não me passava nenhuma segurança, eu fui ficando dessa forma. E nós dois temos esquema de abandono. Pra quem não sabe o que é esquema, tem vídeo aqui que eu falo sobre isso. Então não vai dar pra, senão o vídeo vai ficar muito longo pra explicar. Mas dentro da terapia do esquema, a gente tem um termo que fala da química esquemática. E era isso que acontecia no nosso relacionamento. Um ativava a química esquemática do outro. E no nosso caso, a gente tinha um dos esquemas que tínhamos em comum era o esquema de abandono. E só que se manifestava de forma diferente para cada um. Então, no meu caso, eu ficava muito insegura. E ficava cercando, tentando controlar ao máximo. E no caso dele, ele ia mais para um movimento de evitação, que alimentava ainda mais a minha insegurança, o que fazia com que ele evitasse mais e mais ainda a situação. Então, esse relacionamento, ele era extremamente, só de falar, e aí eu acabo revisitando um pouco dessa experiência, eu já fico cansada, porque era muito exaustivo, me demandava muito. Porque muitas vezes primeiro que eu ficava em um estado de alerta, porque eu não sabia qual momento estava tudo indo muito bem, mas eu não sabia qual era o momento que as coisas iriam desandar. Então eu estava sempre ali em alerta. E uma coisa que eu percebi também depois, não era um movimento que eu fazia consciente, mas depois eu entendi por que eu fazia isso, que fomos ficando viciados nesse looping aí de termina, passa um tempo, volta, termina, passa um tempo e volta. Porque o que acontecia? Como eu falei, ele era muito instável. Então, quando a gente voltava, geralmente eu terminava e ele pedia pra voltar. Tiveram algumas vezes que ele terminou, mas na maior parte das vezes era isso. Eu terminava, passava um tempo, ele pedia pra voltar. E sempre com aquele discurso de dessa vez vai ser diferente, eu vou mudar, papapá. E aí a gente tinha aquele início de lua de mel, né, tudo maravilhoso. Eu pensava, por mais que lá no fundo eu sabia que era só mais do mesmo, depois isso ia mudar, vinha aquela esperança de que dessa vez ia ser diferente. E não era. E aí depois começava o mesmo comportamento de afastamento, de instabilidade e tudo mais. Então, eu tava ali, sempre em alerta, em constante alerta, e isso me deixava extremamente insegura. E aí eu fui me tornando essa pessoa que eu não queria, isso me incomodava, ser essa pessoa que eu estava me tornando. E dessa forma a gente ia levando, ou seja, duas pessoas com comportamentos disfuncionais se relacionando. Até que chegou um momento que pra mim eu pensei, gente, não dá pra continuar assim, não dá, eu não quero mais, eu tô cansada dessas idas e vindas. E eu decidi que dessa vez eu iria fazer tudo que tivesse ao meu alcance pra dar certo
e sabendo que não dependia 100% de mim. O meus 50% eu ia dar, mas a outra pessoa tinha que dar os 50% e isso não aconteceu. Então, né, não dá pra seguir duas pessoas, tem que remar pro barco seguir adiante, senão o barco fica rodando, e foi nesse lugar que eu me vi. Então, terminamos, mais uma vez. Só que dessa vez eu fiz diferente. Então, logo em seguida, eu me mudei, eu fui morar em um outro estado. E por parte já era algo que eu estava pensando, ele era a única pessoa que me prendia na cidade. E aí isso acabou sendo um incentivo maior para eu fazer essa mudança. Foi bem difícil para mim fazer essa mudança. E aí eu passei um ano fora. E nesse um ano, seguimos ali. Eu conheci outras pessoas, me relacionei, nada muito sério. Ele também. Aí acabou a história. E aí agora vamos para os pontos importantes do que me ajudou depois a conseguir ter um relacionamento saudável e não entrar num padrão de repetição de relacionamento tóxico. Primeiro que eu não terminei o relacionamento e já comecei um outro, já emendei em um outro. Então, esse um ano que eu passei fora e que eu investi em mim. Então, eu fiz um mergulho profundo em consumo de conteúdo de autoconhecimento. Muito, muito mesmo. E eu comecei a refletir muito sobre esse relacionamento, sobre os comportamentos dele e os meus também. Que isso foi fundamental. Porque não adianta eu só ficar olhando e apontando o dedo para os erros do outro, se eu não reconheço os meus também. A chance de eu repetir a mesma coisa é grande. Que eu não entendi a minha contribuição, então como é que eu posso fazer diferente? Então eu fui fazendo esse raciocínio, entendendo coisas que eu fiz que realmente não foram legais, que eu poderia ter feito diferente. E assim foi. Depois eu fiz terapia, fiz bastante terapia e fui entendendo outras coisas. E mais ou menos um ano e meio depois eu conheci o meu atual. E claro que eu conheci outras pessoas também nesse caminho, mas nada muito sério. E aí eu conheci o meu atual. E no início... e um ponto também importante. Antes disso, e é até algo que eu indico para as minhas pacientes, é de fazer uma lista e colocar os pontos ali do que ela busca, o que ela procura. Porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Então, esse relacionamento, ele me ajudou a entender o que eu não queria pra minha vida. É nesse ponto que eu digo que o que foi que esse relacionamento contribuiu pro meu atual. Porque, nesse caso, eu já tinha uma bagagem. Eu sei identificar coisas que eu não quero em um relacionamento. E a questão da segurança, pra mim, era muito importante. Eu me senti segura no relacionamento. Porque era justamente essa falta de segurança que ele me passava. Por várias e várias razões, não eram paranoias da minha cabeça, ele tinha me dado vários motivos pra desconfiar, pra não confiar nele. E isso pra mim era muito importante, de ter no relacionamento, a confiança, a segurança. E aí eu fui coloquei coisas que pra mim eram negociáveis e coisas que não eram negociáveis. Isso aqui eu não abro mão. E aí eu conheci o meu atual, e ele se encaixava em muito dessas coisas, né, do que eu coloquei na minha lista. Então, vamos tentar. Não foi fácil, porque eu tava muito com os resquícios. Eu ainda tava, por mais que já tinha passado um tempo, eu ainda tava com medo. Porque eu não queria vivenciar mais aquilo. Aquela adrenalina, aquela tá em constante alerta, aquela ansiedade, eu queria paz. Então, se não fosse pra pessoa trazer paz, pra agregar na minha vida, eu preferia estar sozinha. Então, levou um tempo pra eu conseguir confiar realmente, pra eu ir entendendo, né, que aqui é diferente, eu não tô vivendo aquele relacionamento, e pra acreditar que isso era possível. E um outro ponto importante que me ajudou muito nisso, a não entrar em um lugar de negatividade, de falta de esperança mesmo, de que não é possível isso, de conformismo, de que ou eu vou ter que me conformar que é esse tipo de relacionamento que eu vou ter, ou então eu vou ficar sozinha pra sempre. Um casal de amigos, uma amiga, que nesse período ela começou a se relacionar, e o relacionamento dela era um relacionamento muito diferente da maioria dos relacionamentos de amigas, de familiares, de pessoas que eu conhecia, das referências que eu tinha de relacionamento. Era um relacionamento saudável. E eu olhava assim, e eu disse, gente, que bacana, é isso aqui que eu quero. E é possível, né? Alguém perto, aqui próximo de mim tá vivendo isso, então é possível. Então, eles tinham um relacionamento muito aberto, assim, não era um relacionamento aberto, mas aberto no sentido de confiança mesmo. Então existia uma parceria muito bacana nos dois. Era algo bem maduro mesmo. Então, isso me fez acreditar que sim, é possível, eu posso ter um relacionamento saudável.
E aí eu conheci, né, o meu ex, e aí a gente foi construindo isso. Então não foi as mil maravilhas e perfeito, e deu aquele match de perfeição desde o início. Não é, isso não existe. Relacionamento saudável não é isso, né? A gente foi construindo. Então, ele veio também com os padrões disfuncionais dele de outros relacionamentos, eu ali com os medos em relação a esse último relacionamento. Mas um fato importante é que estávamos dispostos. Tem a frase que diz: os opostos se atraem, e não, os dispostos se atraem. E nós estávamos dispostos a fazer dar certo. Então, o diálogo sempre foi uma ferramenta muito importante do nosso relacionamento, e até hoje, de sentar. Se não tá bom do jeito que tá, a gente senta, a gente conversa e a gente pensa em alternativas, no que pode acontecer para mudar, e a gente vai sempre alinhando isso desde o início. Até hoje a gente faz isso, porque as coisas vão mudando. Então isso é necessário, é importante se fazer. Sentar, conversar e alinhar. Como é que tá isso pra você? Como é que tá? Não tô gostando, vamos ver o que a gente pode fazer. Colocar, estabelecer limites lá no início também foi muito importante. Eu estabelecer os meus limites, ele estabeleceu os limites dele. E a gente foi construindo isso. E completamente diferente. Assim, foi um relacionamento completamente diferente. Nós namoramos, noivamos, casamos e eu sempre tive paz. Então é um relacionamento que me traz paz. Aquela adrenalina, aquele estado de alerta não existe. Eu não preciso disso. E aí, um ponto importante que eu trago nessa fala é que, para quem está acostumado a viver esse tipo de relacionamento tóxico, relacionamentos abusivos, relacionamentos que deixam a gente nesse lugar de alerta, gera muita adrenalina. E parece aquela paixão avassaladora, aquela coisa toda. E aí quando a pessoa vai viver um relacionamento saudável, ela interpreta de forma errônea como algo tedioso. Porque se você vem de relacionamentos que está sempre recrutando o seu sinal de alerta, você precisa estar em alerta. Quando você está em uma situação onde isso não é necessário, você tem paz ali, parece, nossa, que tédio. Eu não preciso estar pensando o tempo todo, controlando, me sentindo mal. Isso não é consciente, né, logicamente. Mas aí às vezes a pessoa interpreta aquilo como: não tem paixão aqui, é tedioso, falta alguma coisa. E às vezes esse falta alguma coisa é a toxicidade ou os abusos dos relacionamentos que essa pessoa está acostumada a viver. Então, cuidado com isso. De repente você pode estar vivendo e acabar desperdiçando isso justamente por essa interpretação errada do que seria um relacionamento saudável. Então esses são os pontos que eu achei bem importante trazer, principalmente para quem tá passando por essa fase de não desanime. Sim, é possível você ter um relacionamento saudável. Faça a sua lista, coloca aí o que você tá buscando, o que para você é negociável, o que para você não é negociável, porque você precisa saber o que você quer. Senão, lembra, né? Qualquer coisa vai ser